lá aqui, vamos para a aula 8, vamos falar do Barroco. O Barroco é aquele estilo que sucede o Renascimento, é um estilo que proporciona uma grande liberdade para os artistas, uma grande criatividade, e é uma arte também patrocinada pela Igreja. Veremos que o Barroco é um estilo muito variado, múltiplo, em cada parte da Europa ele adquire algumas características, e o Barroco também tem um desdobramento, né, no nosso país, na nossa cultura, que vamos ver mais um pouco adiante. Então vamos lá. Aula 8, Barroco. Vamos lá. Bom, depois da Renascença, houve uma variada gama de estilos artísticos que se desenvolveu em cada parte da Europa e também nas Américas, que foi chamado de Barroco. Nos países católicos, o novo estilo foi marcado pela Contra-Reforma, o Concílio de Trento, em 1545, que dá início à Contra-Reforma, e pelo absolutismo, com o fortalecimento dos reis e a centralização do poder apoiados pela Igreja. Vamos lá, nessas primeiras imagens podemos ver três exemplos artísticos do Barroco: a arquitetura, a escultura e a pintura. No primeiro, né, temos aqui o interior da Basílica de São Pedro, em Roma, feito pelo arquiteto e escultor Bernini. No segundo exemplo, temos um conjunto escultural. Isso vamos ver muito no Barroco. A escultura nunca aparece sozinha, e sim num conjunto, porque ela dá conta de uma ação bastante teatral. Aqui é o Êxtase de Santa Teresa, também do Bernini, né? E aqui na direita, uma pintura de uma artista muito importante do Barroco, Artemisia Gentileschi, que ela vai pintar uma série de quadros sobre o mito, a história da Judite e Holofernes. Depois nós vamos ver essas imagens com um pouco mais devagar. Vamos lá, né? Agora aqui na esquerda temos um artista brasileiro, né, dentro do Barroco, que nós chamamos de Barroco Mineiro, que é um Barroco, é um estilo específico do Barroco que dá origem à arte brasileira. E nós vamos tratar disso também com Vagar mais depois. Mas já podemos observar desde já, né, na escultura do Aleijadinho, comparando com a escultura do Bernini, né, como que elas são diferentes, né, e como o Bernini é herdeiro de toda a tradição clássica e renascentista. O Bernini é algumas gerações posterior ao Michelangelo, então ele aprende em academias todo o classicismo da arte, enquanto que o Aleijadinho não. O Aleijadinho é um artista popular, um artista filho de uma escrava, quer dizer, ele não tem nenhuma escola. Toda a construção artística do Aleijadinho é aprendido na prática, né, no confronto com outros artistas da época. Isso vamos ver mais para frente. Agora, como última imagem deste quadro, temos aqui um autorretrato do Rembrandt. O Rembrandt é um artista holandês, né? Continuando o texto, né? Mas nos países protestantes como Holanda e Alemanha, também há um riquíssimo desenvolvimento artístico, marcado por pintores atentos à realidade e à existência humana, num contexto de intensa concorrência artística, num mercado que se formava com a ascensão da burguesia. Bom, na arquitetura, podemos identificar o desenvolvimento do novo estilo na arquitetura de igrejas a partir já da fachada. Aqui observamos a utilização de alguns dos elementos utilizados na arquitetura clássica, um pouco modificados. Observe, essa é a igreja Il Gesù, ou Jesus, da ordem jesuítica, no projeto do Giacomo della Porta e Giacomo Vignola, de 1568 a 1580. É uma das primeiras igrejas barrocas. O termo barroco significa absurdo, grotesco, né? Vem de uma palavra portuguesa, do antigo português, que significa pérola defeituosa. É óbvio que esse olhar, esse termo barroco, essa forma de significar esse estilo, ele deriva de um olhar clássico, né? Então é um olhar preconceituoso. Então barroco é um nome pejorativo, né? Assim como gótico, né, significaria a arte dos godos, a arte dos bárbaros, né? O barroco significa uma arte defeituosa. Ora, a partir desse olhar, vamos pensar o seguinte: o que seria defeituoso num programa clássico? Então observemos agora essa fachada de Il Gesù, né, e tente identificar os elementos clássicos dessa fachada.
né? Tente identificar as modificações que o programa do Barroco impingiu nesse modelo, né? Temos aqui, ó, no primeiro andar, né? Nesse primeiro, é uma construção de 2 andares. Nesse primeiro andar, né? Temos aqui, ó, colunas e pilastras. O que é uma pilastra? Pilastras são colunas em formas retas. São essas aqui, ó, tá vendo? Aqui é uma coluna, como nós conhecemos da cultura clássica. Essas outras aqui, essas demais, são pilastras porque elas são retas, né? Você vê que elas começam, né? Você tem aqui uma base e aqui você tem um quartelão. No Barroco, vamos ver muito esses quartelões no interior das igrejas com função decorativa. Então, essas colunas e pilastras, né, o entablamento, o que é o entablamento? É tudo que está acima da arquitrave, né? As colunas sustentam uma arquitrave e acima da arquitrave você tem frisos e cornija, né? Cornija é essa pequena marquise, né? E você tem aqui no centro, né, o frontão, né? E essa portada aqui, né, é o elemento de entrada da arquitetura. Bom, vemos que esse frontão ele está encimado por um arco meio estranho, né, um pouco mais aberto, né, e ele está em cima de uma porta que tem também como frontão um arco, né, não é nem o arco gótico e nem o arco romano, né, é um pedaço do arco, né. Agora, veja que esse programinha aqui, né, esse ático, né, essas colunas, né, e esse frontão, eles formulam aqui uma entrada de um templo, né, que ele é quase que um templo grego, se não fossem essas colunas que aparecem em pares. Isso é uma coisa do Barroco. Uma colunata grega ou romana, ela aparece uma coluna com intervalo, uma coluna com intervalo. Aqui não, as colunas aparecem aos pares, né? Qual que é o problema disso? Nenhum, né? O problema, a problemática do Barroco é uma problemática da decoração. Busca-se a decoração, busca-se embelezar. Uma coisa que no Renascimento isso não existe. No Renascimento o programa é austero, é racional. Vocês estão entendendo, né? No segundo andar, repete-se o mesmo programa de baixo, né? Com um grande frontão triangular aqui. Mas entre um andar e outro, eles colocaram aqui, né? O Giacomo della Porta colocou uma ligação entre um andar e outro. E são essas volutas que aparecem em ambos os lados, né? Essas volutas, elas não têm nenhuma função estrutural. É apenas uma função de acabamento, né? Isso, para um olhar clássico renascentista, é um absurdo, é grotesco, é uma decadência, porque é algo que não tem nenhuma função. Então, dentro de um pensamento austero, racional, isso aqui é incabível. Mas dentro de um programa que se quer embelezar, né, se quer uma decoração, se quer chamar a atenção, ele até que funciona, não é, como um bom acabamento. Ainda na arquitetura, há uma grande modificação na planta das igrejas. Aquela planta renascentista se modifica. A forma redonda e simétrica foi rejeitada. A igreja passa a ser cruciforme, quer dizer, em forma de cruz, rematada por uma imponente cúpula. A nave passa a ser um vasto espaço alongado. O altar-mor situado numa extremidade e por trás a abside, semelhante às igrejas basílicas medievais. Então vejamos, olha aqui a forma de cruz, né? Esse aqui é o braço principal e aqui o transepto. O que é o transepto? É o braço que cruza com esse eixo principal da cruz. Aqui então, nessa parte maior, é a nave, é onde ficam os fiéis, onde se assiste aos ofícios da igreja. Ao lado você tem as capelas, né? Dependendo da igreja você vai ter muitas capelas. Aqui você tem 3 de um lado, 3 de outro, né? E aqui você tem talvez seja o púlpito, de onde se faz a pregação. No transepto você tem 2 altares colaterais, tá vendo aqui, né? E aqui, ó, é a parte principal, onde talvez o padre fica, onde os ofícios são ministrados. E no final você tem o altar-mor, né? O altar-mor aqui e aqui a abside, né? Onde na frente dela acaba sendo o espaço do retábulo. O retábulo é a última construção que fica atrás do altar, né? Então, esse programa vai perdurar durante todo o Barroco, né? Enfim, né? Aqui você pode depois dar uma estudada e ver a numeração de cada elemento desta planta.
Vamos lá. Agora vamos ver essa planta, essa mesma igreja Ilha Jesus por dentro, né? As plantas das igrejas, já na decoração dos interiores, grandiosas e vultuosas obras unem arquitetura, pintura e escultura numa só concepção, com o intuito de causar deslumbramento. Esse pensamento de conjunto também é uma inovação do barroco, né? Então você não vai ver apenas um pintor trabalhando, apenas um escultor trabalhando, mas o conjunto dessas artes, que vai se chamar decoração, né? Então o decorador, o artista chamado decorador, ele é um arquiteto, muito provavelmente são arquitetos que também têm a função, têm o ofício da escultura ou da pintura. Então esse arquiteto faz uma concepção de decoração, juntando várias modalidades artísticas. E aí contrata pintores, contrata escultores, né? E vocês vão percebendo que na decoração, muitos elementos da arquitetura, né? Veja aqui, ó, as colunas, né, tornadas pilastras, né, colunas jônicas, né? Aqui já são colunas jônicas, tem volutas. E aqui você tem, na verdade são pilastras, né? E aqui você tem colunas, né? Então veja só, as colunas, você tem aqui a voluta e por cima você tem um frontão, né? Só que esse frontão está quebrado. Isso é típico do barroco. Aqui, ó, nesse altar, você vê aqui um típico programa clássico, né? Coluna, entablamento, frontão. Isso aqui é um típico programa clássico. Só que isso aqui, geralmente, é a entrada de um templo. E aqui, numa igreja barroca, está com a função de decoração no interior da igreja. E aqui a pintura, né? Essa pintura do Gaule, né? Que é o culto ao nome de Jesus. Eles vão usar toda a técnica aprendida e desenvolvida no Renascimento, a técnica da perspectiva, do escorço, para aqui usar como função ilusionista. Não é para dar ideia de realidade, ao contrário, para dar uma ideia de ilusão, de um céu cheio de anjos, com muito movimento. Enfim, o barroco é a arte do movimento e das cenas. Ainda no programa de arquitetura, tem um elemento que é muito importante no barroco, que vai dar uma certa característica ao barroco e vai ser copiado por inúmeros outros arquitetos, né? Esse programa é esse baldaquino que foi colocado pelo Bernini, né, na Basílica de São Pedro, em Roma, tá? Para abrigar o trono de São Pedro. Então o trono de São Pedro está aqui. Em volta do trono, ele fez esse imenso baldaquino de 29 metros de altura, de bronze, que é uma fusão de arquitetura e escultura, ladeado por colunas salomônicas. Essas colunas torças são chamadas salomônicas, né? São resgatadas da antiguidade, do templo do Salomão. São decoradas com anjos, volutas e sanefas. Sanefas é essa imitação de cortina. Veja que no barroco as coisas têm essa função de representação. É a representação da representação. Então é uma estrutura de madeira ou de bronze, né, com a função de imitar um outro material. No caso aqui seria uma cortina, né, um cortinado, né, acentuando a cruz sobre o globo. Aqui está o globo, em cima do globo tem uma cruz, né? Que é o triunfo da fé sobre o mundo pagão. Esse imenso dossel tornou-se referência do estilo em toda a parte, inclusive no Brasil. Toda igreja barroca brasileira do estilo joanino, ela vai ter uma imitação desse dossel. Vamos ver mais para frente isso, né? Enquanto Bernini construía a decoração no interior da Basílica de São Pedro, ele também planejava no exterior, essa aqui é a Basílica de São Pedro, tá? Ele planejava essa colunata, essa imensa colunata, criando a Praça São Pedro, né? Então, essa é uma igreja que demorou muito tempo a ser concluída, né? Essa cúpula foi feita pelo Michelangelo, né? Ainda na época do Renascimento, mas já com esse exagero, com essa imensa cúpula que gerou muita polêmica entre os arquitetos. E o Bernini ele arremata essa obra com essa colunata, né? E vejamos, né, como que o barroco, né, ele é um estilo que permite muita criatividade e muita inventividade dos artistas. Aqui do lado temos aqui uma igreja, a fachada de uma igreja
de Francesco Borromini, nascido em 1599, viveu até 1667. O Borromini era um grande arquiteto, rival do Bernini, e ele faz algumas fachadas muito diferentes, muito estranhas, muito belas para uns e muito contestadas por outros, né? Essa é a fachada da igreja de San Carlo alle Quattro Fontane, uma fachada que tem elementos côncavos e convexos. Duas das polêmicas que foram geradas por conta dessa fachada muito estranha, né, diz respeito a manter ou não manter a tradição clássica, né? Então aqui vemos aqui os elementos clássicos, como as colunas, frontões, arquitraves e entablamentos, mas a maneira de usar isso é totalmente diferente, totalmente estranho, né? A outra questão é que as proporções da arquitetura dentro do programa clássico, elas deveriam refletir as proporções do corpo humano. Então o barroco, em alguns momentos, vai questionar esses postulados, né? Bom, vamos para a pintura. Lembrando o seguinte, os artistas barrocos, como Bernini, Borromini, Caravaggio e muitos outros, aprenderam as técnicas renascentistas em academias criadas no século XVI e XVII, que ajudaram a difundir o estilo por toda a Europa. Podia-se representar com perfeição o corpo humano de qualquer ângulo, desenhar a mais complexa perspectiva e reproduzir realisticamente qualquer aparência. O barroco colocava a ênfase na emoção, na ambiguidade, no movimento, em oposição ao Renascimento, que optara pela racionalidade, austeridade e pelo estático. Como se os artistas barrocos pegassem as figuras da Renascença e as pusessem num redemoinho, como, por exemplo, o Davi do Bernini. Reparem como o Davi do Bernini, ele é totalmente torso, né? Ele vai escolher o momento de representar o Davi no momento em que ele está se curvando para atirar a pedra no Golias, né? Lembra que o Michelangelo faz o Davi sério, ereto, né? Heróico, olhando com tranquilidade o Golias de longe. Já o Bernini coloca o Davi se preparando num momento de tensão, né? E repara que o rosto dele também está tenso, né? Tem uma expressividade no rosto. Isso a gente não vê no Renascimento. Temos aqui um outro conjunto escultural que vimos lá atrás, né? Que é o conjunto do Êxtase de Santa Teresa d'Ávila, né? Um altar de Santa Maria, da igreja de Santa Maria Vitória, em Roma. Então, nesse conjunto escultural, o Bernini dá conta de uma visão da Santa Teresa, né? A Santa Teresa escreveu no seu diário que ela teve uma visão, um êxtase, né? Nessa visão, um anjo do céu surgia com uma flecha fumegante e trespassava o seu peito. E ela sentiu uma dor terrível, mas junto e ao mesmo tempo que essa dor terrível acontecia, ela também sentia um imenso prazer, porque aquilo era um sinal de Deus. Então veja, nessa escultura, perceba a ambiguidade do barroco, né? A dor e o prazer juntos na mesma cena, né? Repare que a Santa Teresa, ela está aqui, olha, envolta com o panejamento, as vestes dela está esvoaçando. Por quê? Porque ela está no céu. Olha aqui, ela está pousada sobre uma nuvem, e essa nuvem foi esculpida em mármore, né? E esse anjo, repara o anjo com esse sorriso, né? Um sorriso amoroso, né? É um anjo que ele traz essa seta. Um anjo com seta também é a figura do Cupido. O Cupido é um deus do amor, é quem leva o amor. Então repare como essa ambiguidade também da dor e do prazer, também ela existe nesse amor espiritual e no amor terreno, né? Reparem que todo esse conjunto ele é banhado por uma luz, né? Tá vendo esses raios aqui dourados? Essa luz que vem do alto desse altar. Muito bem, né? Vamos para a pintura barroca. A pintura barroca na Itália. A pintura em Roma toma dois caminhos. Um desenvolvendo as concepções idealizadas do belo,
oriundas da admiração de Leonardo, Michelangelo e Rafael. E a outra vertente buscava representar os temas bíblicos com maior veracidade possível, sacrificando até mesmo a noção de belo. Então, primeiramente, vemos aqui o Annibale Carracci, né, que viveu entre 1560 e 1610, com uma obra cujo tema é a Pietà, um tema muito explorado, né, é um retábulo de 1599, no qual o Carracci, fascinado pela ideia de beleza idealizada nas obras de Rafael, compõe essa pintura. Então você repara, né, que existe entre a Virgem e Jesus, né, uma relação, né, de beleza, né, apesar de ser uma cena tristíssima, né, é uma cena de luto, né, a Virgem está triste, tem um gesto, né, esse gestual também dá conta desse momento do barroco, né? Você vê que os anjos aqui também estão em movimento, né? Mas é um patos, né? É um suave patos, né? Lembra das aulas de Idade Média, né? Então é um suave patos, é um sofrimento contido, né? Jesus está morto, mas está morto sereno, né? Sem cor, com essa cor pálida, né? Mas, no entanto, um corpo muito bem desenhado, né? No colo de uma virgem também muito bem desenhada, né? Reparem, a composição é uma composição em diagonal, né? A diagonal é o eixo composicional escolhido pelos artistas do barroco. Bom, nessa mesma toada, né, de busca dessa idealização do belo, temos aqui Claude Lorrain. Claude Lorrain é um pintor francês que acaba estabelecendo carreira em Roma, né? E ele vai buscar representar, ele vai estudar a luz e as composições dos arredores de Roma, né? As tonalidades da luz meridional, do sul da Europa, né? E ele também vai iniciar um conceito, né, de pitoresco, né? E vai buscar essa beleza sublime da natureza. Todas as suas composições serão no pôr do sol, com árvores na contraluz, e vai compor cenários, né, sempre com pontes, lagos, rios e uma cena pastoral, né? E veja, também tem sempre uma arquitetura clássica no fundo. Então, esse tipo de paisagem vai gerar uma espécie de concepção de beleza da pintura. Por isso vai se chamar pitoresco ou pictoresco, né? Isso, no estilo posterior, no romantismo, vai ser resgatado, né? Vai ser a arte do pitoresco, né? E vão resgatar o Claude Lorrain. Mais um artista que opta pelo classicismo, né? Aqui temos Nicolas Poussin, né? O maior dos pintores chamados acadêmicos, né? Havia dito no quadro anterior que os artistas do barroco aprenderam os ofícios, né, dentro da concepção clássica nas academias. Então, o Poussin é um grande pintor acadêmico dessa época, dentro de uma concepção bastante classicizante, né? E aqui nós vemos o mito de Céfalo e Aurora, né? Rapidamente eu vou contar essa história porque ela é muito interessante. Vemos aqui Céfalo, que era apaixonado pela sua esposa, né? E ele está sendo seduzido pela Aurora. Ora, o que é a Aurora? A Aurora é a deusa das manhãs. Quem pode resistir ao encanto da deusa das manhãs? Então Céfalo, né, num desespero para não trair a sua amada esposa, ele invoca em pensamento a imagem da esposa, que aparece nessa pintura trazida por um cupidinho, um pequeno anjo aqui, tá vendo? Então ele só consegue resistir aos encantos de Aurora olhando ou se lembrando do rosto da sua amada, né? É impressionante, é muito bonito esse mito. Então vamos adiante, né? Então vimos a concepção clássica, né? Classicizante do barroco, e do outro lado temos aqui uma outra concepção, né? Michelangelo de Caravaggio. Michelangelo de Caravaggio não temia a fealdade de respeito ao feio. Ele queria a verdade, a veracidade, tal qual havia. Não lhe agradava o modelo clássico e nem respeitava qualquer ideal de beleza. Ele queria livrar-se das convenções e repensar a arte desde o começo. O Caravaggio é muito ousado e vai desenvolver um estilo que vai influenciar muita gente. Isso é um quadro do Caravaggio, uma pintura, né, que conta a história, aquele momento em que Tomé
se defronta com Jesus. Tomé é aquele discípulo que não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Então Jesus aparece para Tomé e fala: vem aqui, Tomé, ponha o dedo na minha ferida. Você não disse que você só acreditaria vendo? Então ponha o dedo na minha ferida. Então veja como o Caravaggio aborda essa questão. Ele mostra um Jesus pálido, né, como um cadáver ambulante. Né? Ele mostra, olha só, a composição é uma composição em espiral. Tá vendo? Não é uma concepção, uma composição cuja base que é o triângulo e que tem um equilíbrio. Não, é um equilíbrio dinâmico, né? Repara que os discípulos, eles são homens que aparecem que têm rugas, são homens velhos, homens sofridos na lida do trabalho braçal, são pescadores, homens simples. As roupas são roupas velhas, surradas e até rotas e rasgadas, né? E veja como que ele coloca o Tomé enfiando o dedo na ferida de Jesus, uma coisa meio nojenta, né? Meio asquerosa, né? Mas é isso que o Caravaggio quer, ele quer essa verdade, sacrificando a beleza, sacrificando qualquer concepção de beleza. Temos aqui um outro quadro do Caravaggio, importantíssimo, que é a vocação de São Mateus. Pense um pouco, olhe para esse quadro. Onde está Mateus aí? Quem será Mateus? Onde está Jesus? O que faz essa pintura ser sagrada? Pense um pouco, né? Tenta olhar e identificar os elementos dessa pintura. Repara como existem eixos na composição que conduzem o seu olhar, né? Repara que o primeiro eixo ele vem aqui, ó, da direita para a esquerda e é um feixe de luz, né, que vai direto em Mateus, né? Então, Mateus é chamado pela luz, né? E essa luz é reforçada pelo gesto de Jesus. Olha esse gesto com a mão. Esse gesto lembra alguma coisa a vocês? Esse gesto não lembra aquela grande pintura de Michelangelo na Capela Sistina, em que Deus quase toca o dedo de Adão? Pois é essa mesma mão que o Caravaggio copiou. É o novo Adão. O novo Adão é Cristo. Então, olha, ele confirma o chamamento de Mateus pela luz, e Mateus fala assim: quem? Eu? Né? Agora repare no conjunto de Mateus. Ele está cercado por outros homens e eles estão aqui numa ação que diz respeito à profissão do Mateus. Eles estão contando dinheiro, né? Mateus é um publicano, Mateus é um cobrador de impostos, né? Ele anda com guardas armados, né? Protegido, porque ele vai coletar o dinheiro, e uma parte do dinheiro fica para ele, né? Então, um homem bem vestido, e ele é abordado por dois senhores aqui muito mal vestidos, né? Um é Pedro, né? E o outro é Jesus. E esses, olha, eles estão descalços, né? São homens simples, né? E chamam Mateus para seguir Jesus. Você vê que o único elemento religioso, o elemento sim, divino desse quadro, é exatamente a luz. Né? Exatamente a luz que vai ter uma grande importância na obra do Caravaggio. Caravaggio introduz o estilo do tenebrismo. Tenebrismo é essa luz que ela é usada para concentrar a atenção sobre um único ponto em uma composição, com o resto da pintura estando na sombra e o fundo muito escuro. Então você vê, né, essa luz, né, ela vai se dissipando aos poucos até chegar nos momentos mais extremos do quadro com as trevas, né, as profundas trevas, como em cada um desses dois quadros aqui. Muito bem. Né? Rubens é um artista belga, né, da Antuérpia, viveu entre 1577 e 1640, é um artista admirador de Caravaggio, estudou a obra dos mestres italianos do Renascimento e se estabeleceu em Antuérpia como seu mais importante artista. O Rubens, ele com a qualidade, o talento e o conhecimento que ele desenvolveu, ele podia se estabelecer em qualquer país da Europa, em qualquer cidade da Europa, porque ele teria emprego, porque ele era um sujeito que tinha uma facilidade imensa com a pintura, com o pincel, e ele absorveu bastante essa cultura do barroco. Reparem que nessa pintura, que é o levantamento da cruz, é um tema muito explorado no barroco, né? Como que ele usa os corpos, né? Os corpos, aquela ideia, aquela técnica do Michelangelo, né? de fazer os corpos sempre musculosos e grandiosos. O Rubens abusa de corpos musculosos e grandiosos, né? E todos esses corpos estão em gestos, estão em ação. Essa ação é típica do barroco, né? E reparem como que esse homem é muito forte, ele está levantando a cruz com Jesus já crucificado,
É um tríptico, né? Você vê que dos lados você tem a continuação dessa cena, né? Do lado, nós temos um outro tipo de pintura, que é uma alegoria, que é a chegada de Maria de Médici. Maria de Médici é a rainha francesa, desembarcando em Marselha, né? Marselha é uma cidade francesa, onde tem um porto, onde ela vai chegar para ser esposa de Henrique IV, rei de França, né? O Rubens, Peter Paul Rubens, ele fez 24 quadros dessa cena para agradar uma rainha. Então o Rubens era um artista que tinha um livre trânsito entre os nobres, entre os reis, por isso viajava muito e por isso se tornou importante na formação de outros artistas, como por exemplo o Velázquez, né? Há que se lembrar que a Espanha, na verdade, era o país que dominava a Antuérpia, que dominava os Países Baixos, né? Eram todos países dominados pelo Reino da Espanha. E na Espanha tinha um artista, que se diz um dos grandes artistas espanhóis, exatamente Diego Velázquez. Aqui temos um quadro muito famoso, muito conhecido, um quadro muito importante, chamado de As Meninas, ou A Família de Filipe IV, feito em 1656. É um quadro que ele foi pintado na maturidade do Velázquez, e ele mostra a ambiguidade temática do barroco e a maestria da luz e do empastamento desenvolvidos pelo Velázquez, né? O Velázquez é um artista bastante influenciado pela cultura clássica. Não tem grandes exageros nem grandes musculaturas na obra do Velázquez, é uma pintura bastante equilibrada, mas ele vai colocar os elementos com uma sutileza, né? Reparem esse quadro, né? Qual é o tema desse quadro? A primeira ambiguidade é sobre a temática do quadro, né? Será que é um quadro? Olha, é um quadro onde aparece o próprio pintor, né, pintando uma grande tela. Mas isso aqui está do lado. A cena principal, quem está no centro, é uma criança, é uma menina, né, ladeada por aias, por amas, né, por empregados reais, né? E aí que você tem aqui uma anã, uma outra criança, um cachorrinho, que são, vamos dizer assim, os brinquedos dessa princesinha mimada, né? Infanta Margarida, né? E você tem esse conjunto de pessoas todas para servir essa rainhazinha, essa pequena princesa. Será esse o tema principal do quadro? Ou será que é um autorretrato? Reparem, vamos chegar um pouco mais perto, reparem que nessa pintura, tanto a princesa quanto o artista olham na nossa direção, né? Esse olhar na nossa direção transforma o espectador num espectador participante. Nós fazemos parte do quadro, nós estamos sendo olhados pelos personagens de dentro do quadro, né? Isso é um elemento muito interessante que vai surgir no barroco, isso não tinha antes, né? O espectador participante. Mas repare que aqui atrás da cena existe um outro quadro, um quadro diferente dos outros, né? Voltando para essa imagem principal, né? Veja que o ambiente onde se passa essa pintura é um ambiente da Pinacoteca Real do Prado, é o lugar das pinturas, né? Tem vários quadros pendurados que a gente não dá para identificar muito, mas dá para a gente perceber o seguinte: esse é o ambiente do artista. O artista nos traz para o ambiente próprio dele. E ele não só traz a nós, como traz também, olha, a princesa real e o casal de reis, o rei e a rainha, estão nesse quadro. Ou será que isso não é um quadro? Ou será que isso é um espelho? Ah, se isso for um espelho, então Velázquez estaria pintando um quadro do casal real nessa imensa tela, né? Quando de repente foi interrompido pela chegada da princesa que vem ver os seus pais, que estão há horas sendo pintados pelo artista. Será isso o tema do quadro? E aparece esse sujeito no fundo da tela, né? Porque o que ele está fazendo? Quem é esse sujeito? Isso não é dado, ninguém sabe. Velázquez não escreveu sobre isso. Então esse quadro é de uma ambiguidade enorme, né? E no fundo, reparem que no detalhe é que mora a grande expectativa de entendimento dessa obra. Velázquez está vestido com uma roupa nobre. Velázquez foi feito nobre pelo rei. Então ele está com a cruz da ordem
da cavalaria a qual o Velázquez foi feito um cavaleiro. Um cavaleiro é alguém que é tornado nobre, né? Então o pintor da corte foi tornado nobre. Ele está vestido com essa roupa que identifica ele como um nobre, né? Para pintar, para pintar o rei. Por que ele estaria vestido assim? Ele está pintando o rei, então. Ele está pintando o rei que está oculto aqui, né? Então existe toda uma espiral de entendimento entre o Velázquez, nós que estamos no lugar do rei e que somos, portanto, os personagens mais importantes dessa obra, né? É o espectador que faz a obra ser importante. O espectador aqui é nós, né? E é também o rei, né? Então veja como que essa obra é interessante, é polêmica e é ambígua. Caminhando, né, já saindo da esfera da Igreja Católica, nos Países Baixos, a pintura se desenvolveu de uma outra maneira, né? Existe como não tem o grande patrocinador, que é a Igreja Católica, os artistas acabam desenvolvendo o gosto da burguesia e se voltam para uma pintura, para a pintura de gênero, que é a pintura que vai olhar para o cotidiano, né? Então, e esses artistas vão acabar se tornando especialistas, cada um num tipo de gênero. Aqui, por exemplo, o Frans Hals vai ser um grande especialista em retratos. E reparem como que é uma pintura muito dinâmica também na maneira de pintar, né? Reparem como você percebe aqui o empastamento de tintas, o gestual da pincelada. Isso só é possível em alguém que conhece muito o seu ofício e que pinta muito um determinado tipo de tema, né? Então eles vão ter uma facilidade muito grande de construir as expressões físicas, as roupas, então todo o cenário com essa pincelada rápido, ágil, certeira, né? Aqui do lado temos aqui o maior artista holandês, que é Rembrandt, né? E o Rembrandt, ele vai... toda essa habilidade que você vê no Frans Hals vai ter no Rembrandt também, só que ele vai ser um pouco melhor do que todos eles, né? Repare que ele também é marcado pelo tenebrismo do Caravaggio, vai fazer a figura surgir desse ambiente muito escuro, né? Reparem que a roupa... Esse aqui é um retrato, né, de Jan Six, que é um amigo do Rembrandt, né? Reparem que a roupa, o rosto, as mãos, é de uma precisão incrível, né? E como que ele consegue capturar uma expressão da pessoa. Talvez seja mais realista do que seria até uma fotografia, né? Eu peguei aqui um detalhe para a gente observar um pouco melhor as mãos e as luvas, como que até parece que o Rembrandt nem termina a obra, né? Como que ele deixa um empastamento da tinta. Olha também esse detalhe aqui, né, das fivelas das roupas desse retratado, como que são pinceladas soltas, né? Isso é uma coisa que o Rembrandt vai inaugurar. Quem define se a obra está pronta ou não é mais a pessoa que encomenda a obra, e sim o próprio artista. E é o Rembrandt que vai determinar isso na história da arte, né? Dentro da pintura holandesa, temos aqui o desenvolvimento da pintura de gênero, né? Que é uma pintura que vai explorar bastante o cotidiano, o dia a dia, com cenas muitas vezes burlescas, né? O primeiro artista a colocar esse tipo de pintura é aquele artista que vimos no Renascimento, que é o Bruegel, Peter Paul Bruegel. E aqui vemos o Jan Steen, que é um grande pintor de gênero, que ele vai pintar festas populares. Olha só quanta coisa acontecendo, é quase que um depoimento de época, né? Todos os elementos aqui da época, não só as roupas, mas a maneira de se portar, o que é uma festa, e essa bagunça que é uma coisa muito bem-humorada, né? Que ele coloca até os porcos dentro da sala, tudo revirado, é uma festa, todos bêbados, né? Enfim. E aqui temos um outro pintor extremamente valorizado hoje em dia, mas que demorou muito tempo para ser valorizado na história da arte, que é Johannes Vermeer, né? Vermeer é um pintor também nesse tema da pintura de gêneros, que ele insiste muito numa mesma temática. É um pintor que vai ter como característica o estudo da luz e do foco, né? A luz que vai ser resgatada na época da pintura do impressionismo, né? Os impressionistas no final do século XIX vão resgatar esse artista como reaprendendo, né, essa pintura que diz sobre a realidade, sobre o olhar para a realidade, né, e um olhar muito atento à luz e para o foco,
né? Reparem, né, essa toalha de mesa de veludo com um prato com frutas, né? Essa cortina, tudo isso em primeiro plano. Mas, na verdade, o que ele está falando, né, o tema da pintura é uma moça lendo uma carta de amor. Repare que ela deixa de fazer o serviço dado para as mulheres, que é o arrumar a casa, deixa tudo meio bagunçado para ler essa carta de amor, e ela é refletida pelo vidro. Então é um quadro que propõe uma reflexão de um ato moralisticamente condenável, né? Então, muitos pintores holandeses não vão ter temas religiosos, mas vão ter temas moralistas, que é uma abordagem protestante, né? E reparem como que ele vai fazer com uma grande qualidade visual, de acuidade. O Vermeer, ele usava um instrumento chamado câmara escura, que é o avô da máquina fotográfica. Bom, e aqui nós terminamos o estudo do Barroco. Então fechamos assim essa aula sobre o Barroco, né? Com as últimas coisas que vimos foi o Barroco holandês, a pintura de gênero. Isso será muito importante, porque esse programa, ele com modificações se estende, né, pela história da arte. Então é isso, né? Vamos em direção agora ao desdobramento do Barroco.